Pessoal, vamos lá para o último vídeo. Esse eu prometo que vai ser curto porque o tempo dele é o tempo dos vídeos que eu vou indicar para vocês assistirem, tá bom? Então, muito brevemente, eu queria falar um pouco sobre a construção, né, do self e sobre uma desconstrução ou um efeito mais prejudicial sobre o self, né? Para a gente falar sobre essa construção ou sobre a identidade, a gente vai primeiro falar um pouco sobre o filme O Milagre de Annie Sullivan, né? Que é um filme de 1962 e conta a história dessa professora, Annie Sullivan, que educou a Ellen Keller, né? Que é a menina que tinha um pouquinho menos de 7 anos quando elas se conheceram, que era cega e surda, como eu falei para vocês, né? E para dar uma ideia dessa construção, eu vou pedir para vocês assistirem, vejam, eu vou passar o link, mas é só colocar no YouTube, O Milagre de Annie Sullivan, né? E para que vocês assistam o filme a partir de 1h12 até o final, tá? Deve dar aí uns 15 minutos de filme, é 1h12 de filme, mostrando a relação, como se constrói, como ela consegue ensinar algumas coisas para Helen Keller, e em geral ela conseguia ensinar na palma da mão, ela soletrava com gestos, né, na palma da mão da Helen Keller, e a Helen Keller aprendia a repetir isso, ela fazia, mas aquilo não tinha sentido, não tinha significado, né? E o trecho que eu coloco para vocês assistirem é um trecho em que ela já está pressionada pela família, em que a família não está vendo muito resultado, ela pede para ficar isolado com a menina, e eles querem a menina de volta, né? E daí eles têm um jantar e a coisa se complica e ela então passa por uma experiência importante com a Helen Keller em que o significado começa a fazer sentido. Eu separei um trechinho para ler para vocês antes de vocês assistirem. Vocês vão ver o final, então se puderem assistir o filme inteiro, melhor. Senão vocês já vão ver o final e depois assistam, né? É um filme antigo, talvez vocês não tenham muita paciência, mas assistam esse trecho porque é bem bacana. E eu separei um trechinho da autobiografia da Helen Keller, né? A história da minha vida, para ler para vocês em que ela conta o que é essa passagem, né? O trecho que eu tenho na minha edição aqui começa na página 21 e lendo páginas 21 e 22, tá? É curtinho, mas só para vocês terem uma ideia. Eu acho muito bonita essa passagem. Foi escrita por uma menina que talvez nunca tivesse essa condição e como essa relação fez toda a diferença na vida dela, né? Então ela diz o seguinte: descemos o caminho para a casa do poço, atraídas pela fragrância das madressilvas que a cobriam. Alguém estava tirando água e a senhorita Sullivan colocou minha mão sob o jorro da água. Enquanto a fria corrente despejava-se sobre uma de minhas mãos, a senhorita Sullivan soletrava na outra a palavra água. Primeiro lentamente, depois rapidamente. Fiquei imóvel, com toda a atenção fixada nos movimentos de seus dedos. De repente, senti uma consciência envolta em nevoeiro, como de algo esquecido, o eletrizar de um pensamento que voltava, e de algum modo o mistério da linguagem foi revelado a mim. Soube então que A-G-U-A significava a maravilhosa coisa fresca que fluía sobre minha mão. Aquela palavra viva despertou minha alma, deu-lhe luz, esperança, alegria, enfim, libertou-a. Ainda havia barreiras, é verdade, mas barreiras que poderiam ser varridas com o tempo. Eu deixei a casa do poço ansiosa para aprender. Tudo tinha um nome, e cada nome fazia nascer um novo pensamento. Enquanto voltávamos para casa, cada objeto que eu tocava parecia estremecer de vida, já que eu via tudo com a nova e estranha visão que chegara a mim. Ao passar pela porta, lembrei da boneca que eu quebrara. Tateei o caminho até a lareira. Peguei os pedaços da boneca e tentei em vão juntá-los. Então meus olhos se encheram de lágrimas, pois percebi o que fizera. E pela primeira vez senti arrependimento e tristeza. Aprendi uma grande quantidade de novas palavras naquele dia. Não lembro de todas, mas sei que mãe, pai, irmã, professora estavam entre elas. Palavras que deviam fazer o mundo brotar para mim, como o bastão de Arão com flores. Seria difícil achar uma criança mais feliz do que eu no final daquele dia memorável, quando, deitada na minha cama,
repassava as alegrias que ele me trouxera. Pela primeira vez na vida, ansiei para que um novo dia chegasse. É muito interessante, eu quis ler, né, porque eu acho emocionante o relato, e ela dizendo pela primeira vez sentiu arrependimento e tristeza, que o Winnicott, por exemplo, diz que é a capacidade de se preocupar, que é quando a gente começa a entender que o outro tem vida e que tem direitos e que a gente fere e precisa então reconquistar essa inteireza do outro, né? Então é muito bonito a gente estar vendo como uma criança de 7 anos, né, por privação dos sentidos e possivelmente por privação de investimento nessa educação, pode não chegar ao ponto que a Helen Keller chegou. E como tudo isso pode vir, né, ainda que no momento posterior, ainda que num outro momento, numa condição bastante mais difícil na nossa cultura, pelo menos, é uma pessoa com deficiências múltiplas, né? Então, acho isso uma grande lição para a gente bater um papo aí. E o outro filme é O Bicho de Sete Cabeças, né? Que eu falei que conta a história do Austrégésimo Carrano, e é um filme brasileiro do ano 2000. A trilha sonora muito bacana, com o Arnaldo Antunes, né? O Rodrigo Santoro e outros atores muito bons. E aí eu não vou falar sobre o final do filme, né? Vou pedir para vocês assistirem ao filme. Também vou deixar o link, mas é só colocar lá no YouTube. Do minuto 52 até 1h05, né? Ou até 65. Então, há uns 13 minutos aí, que é um momento em que ele sai do manicômio, pede para o pai para sair, então ele sai do manicômio e aí a gente vai vendo como as pessoas se transformaram com ele e como isso leva ele de volta para o manicômio, né? Porque ele é uma pessoa sem uma questão psiquiátrica a princípio, né? Ele era um jovem como vários outros usuários de maconha, e a passagem pelo manicômio, por aquela forma de relação e pelos estigmas que isso coloca nas pessoas, acaba afetando ele quando ele sai de lá, e aí quando ele volta, né? E aí, obviamente, vocês podem assistir o filme todo, aí não vai ter spoiler do final, porque vocês não vão ver o final do filme, eu quero só que vocês vejam esse trecho para a gente conversar na aula. E repetindo, né, eu vou colocar isso lá no Classroom para vocês terem o link e o tempo que eu estou recomendando, mas o filme Milagre de Annie Sullivan é a partir de 1h12 até o final, e o Bicho de Sete Cabeças de 52 minutos até 1h05, tá bom? Então vejam esses vídeos para na aula a gente poder bater um papo sobre. Só para mostrar as figurinhas, aí estão a Annie Sullivan, né? Nasceu em 1866, morreu em 1936, a Helen Keller, com a boneca, nascida em 1880 e falecida em 1968, e esse é o Carrano, que eu tive a oportunidade também de vê-lo, né? Ele também não vai lembrar de mim, mas ele foi na faculdade fazer uma performance e conversar com a gente sobre o movimento antimanicomial, do qual ele se tornou militante depois que ele passou por essa experiência bastante pesada e relatada de uma forma adaptada no filme, mas para quem quiser ler mais diretamente, está no livro Canto dos Malditos, tá bom? O Carrano nasceu em 1957, faleceu em 2008. Então, é isso, divirtam-se com os filmes e até o nosso bate-papo.